Olá, eu sou Denilson Matos e bem-vindo ao Evangelho do Reino. A boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, dos versos 20 ao 26, que diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. No Evangelho de João, nós temos um dos mais belos encontros das narrativas evangélicas. Talvez o encontro mais difícil e o encontro mais áspero de todos eles. Jesus precisa sair da Judéia porque ele percebe que os fariseus estão de olho nele justamente pelo que ele vem fazendo, principalmente por causa da sua reputação. E diz o texto que ele deixou a Judéia e caminha em direção à Galileia. Só que o texto nos dá um detalhe interessante. No versículo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Essa afirmação não diz respeito à necessidade do caminho, porque geralmente os judeus passavam pela outra margem do Jordão, ou seja, quando aparece aquela famosa expressão para além do Jordão ou além do Jordão, era o caminho alternativo que se tinha para passar por fora de Samaria, e era o caminho que os judeus constantemente o faziam para evitar passar por meio de Samaria, por causa dos conflitos anteriores e também por causa das grandes disputas ideológicas, políticas e também religiosas entre judeus e samaritanos. Contudo, Jesus, como um bom judeu, ele não evita os samaritanos. Ele necessita justamente passar por esse caminho, não por causa da necessidade geográfica, mas porque ele queria encontrar alguém naquela Samaria. Ele passa por aquela região justamente por causa de sua necessidade, por causa de sua missão, e não necessariamente por causa da necessidade do trajeto. Ele precisava encontrar alguém e precisava transformar a vida de alguém na Samaria. Então ele chega até perto da cidade de Sicar, onde fica o sítio que o patriarca Jacó deu ao seu filho José e que também serviu de cemitério para a família dos patriarcas. E ao descansar junto ao poço, ele se encontra com uma mulher que diz o texto que na hora sexta veio tirar água daquele poço. E é aí então que a narrativa começa a quebrar as suas barreiras, seja elas sociais, políticas e também religiosas, porque quando Jesus descansa à beira do poço, ele pede àquela mulher água para beber. E aí então Jesus abre um precedente, porque dificilmente um judeu falava com uma mulher a sós que não fosse a sua esposa. E ainda mais, quando a mulher responde a Jesus, ela responde como um bom cidadão samaritano. Como tu, sendo homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Então começa nesse diálogo um conflito muito áspero por parte da mulher, e claro que o que Jesus queria era quebrar essas barreiras e acessar o coração daquela mulher que estava tão despedaçado que ela expressava com muita rigidez na
sua fala em relação a Jesus. Então Jesus olha para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus fala para a mulher, ou está tentando revelar a sua verdadeira identidade. Contudo, aquela mulher ainda não consegue compreender a fala de Jesus e acha que ele está falando daquele poço, do poço em que eles estão próximos. E ela diz: como você vai tirar água do poço, sendo que ele é fundo e você não tem nada com que consiga lhe tirar? E de onde vem essa água viva? Aquela mulher entende como água viva a água que se encontra naquele poço, no fundo daquele poço, a água que brota da terra. Mas Jesus não estava falando daquela água. Jesus está dizendo algo muito mais profundo. Mas ela diz: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. De onde vem a água viva? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela questiona a identidade de Jesus. Quem é você? Você é maior do que o nosso pai Jacó, o nosso grande ancestral, que nos deu o poço e também bebeu dele mesmo? Aí Jesus mostra para ela que ele é muito maior do que Jacó, que ele é sim mais importante e maior do que Jacó. E ele diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, porque ela brota da terra para saciar a sede física. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A água que Jesus oferece cria fonte e ela jorra, ela sacia não apenas a sede física, mas a sede espiritual. Jesus sabia que o coração daquela mulher precisava ser limpo, mas também precisava ser preenchido de um grande vazio existencial. E esse vazio, só quem pode preencher é Jesus. Essa água que Jesus oferece, ela era poderosa para preencher a miséria espiritual e também conscientizá-la de que ela precisava muito mais do que uma água que brotava da terra. Ela precisava de uma água que desce do céu. Então Jesus diz para ela: você precisa receber essa água para você ser transformada, porque essa água limpará a sujeira que há dentro de você, mas também saciará essa sede que você tem, essa sede espiritual. E a mulher não entende ainda, porque ela está preocupada com questões materiais e materialistas, porque ela diz a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais necessidade de vir tirá-la e não tenha sede. Em muitos momentos nós estamos cercados de palavras de Deus que vêm direto do céu, mas nós estamos preocupados com coisas materiais. O nosso pensamento em muitos momentos são pensamentos e razões materialistas que não nos fazem enxergar a profundidade da palavra de Deus e de receber essa água que desce do céu, que tem poder de saciar a nossa sede. Então Jesus intensifica ainda mais o diálogo com ela quando ele pede para chamar o seu marido. Então ela entende que Jesus a conhece muito mais do que ela pode imaginar. Jesus não necessariamente diz isso,
para desqualificá-la, tampouco para envergonhá-la. Jesus diz isso para mostrar que ele sabe exatamente o que acontece com ela, porque ela é o sinal e ela é a preocupação, ela é a missão de Jesus e ela é a necessidade de ter que passar por Samaria. Jesus mostra que conhece a vida dela e que, por conhecer a vida dela, passou por Samaria porque queria encontrá-la e queria saciar a sede existencial dela. E então a moça começa a dialogar com Jesus sobre adoração. E Jesus diz: Deus é Espírito. Isso quer dizer que o diálogo de Jesus com ela não necessariamente quer revelar que Deus é ausente de corpo, mas quer justamente mostrar que Deus está para além do judeocentrismo, ou que Jesus está para além dessas brigas nacionalistas e religiosas, e também dos interesses humanos, e também acima dos partidarismos. Jesus está acima das fronteiras e das barreiras. Jesus é Espírito e importa que quem o adore em espírito e em verdade. E a urgência disso é mostrada por Jesus na sua fala. A hora vem e ela é agora. Jesus passou por Samaria para saciar a sede existencial de uma mulher, mas também para mostrar que Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso que possamos ser saciados da nossa sede, que não olhemos para Jesus com um olhar materialista, que não pensemos apenas na água que brota da terra, mas que também pensemos na água que desce do céu. O que Cristo oferece, Ele é a água da vida. Amém.